Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos continuar no curso Estatística Básica. Hoje vamos ver sobre teste para a média populacional, teste de hipótese, o teste T para uma amostra e o teste Z para uma amostra. Pois bem, então sobre a distribuição das médias amostrais, isso nós vimos em aula anterior, que se eu tenho um valor médio, ou seja, eu tenho uma amostra e calculo daquela amostra uma média daqueles valores, essa média, pelo teorema central do limite, ela tende a uma distribuição normal. Então, baseado em uma média, como é mais comum em análises, tanto análise química, biológica, então vamos determinar um intervalo de confiança para a média populacional. Então, vou admitir que o modelo normal se adere bem a essa distribuição de médias. Então, para a média populacional, nós temos esta equação para o intervalo de confiança. Então, eu tenho a minha média amostral menos o valor Z da distribuição normal padronizada. Esse valor de Z, eu estou considerando que as minhas amostras, que a minha média foi calculada a partir de uma amostragem maior do que 30, ou eu tenho um valor para o desvio padrão populacional ou a variância populacional. Então, eu tenho o valor de Z da distribuição normal padronizada, aqui define a minha distribuição, e o valor do erro padrão, já que eu estou trabalhando com a média de uma amostra, ou seja, de uma certa quantidade de ensaios, no caso N ensaios. Então, aqui eu utilizo o erro padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz da quantidade de amostras, ou seja, quantidade de ensaios que eu fiz. Então, isso é menor do que a minha média populacional, que vai ser menor do que a média amostral, mais este erro. Então, a junção, a multiplicação desses dois termos, o valor de Z da minha distribuição normal padronizada vezes o erro padrão, me dá o meu erro. Então, eu tenho a minha média populacional entre a média amostral mais ou menos um valor de erro. E, relembrando, este valor é o meu erro padrão para a minha média amostral. Então, equacionando isso aqui, eu posso colocar dessa forma que a minha média populacional vai estar entre a média amostral mais ou menos um valor da distribuição Z, né? Valor alfa sobre 2. No caso, alfa sobre 2, porque eu tenho a minha região crítica dividido entre a parte superior, ou seja, a parte direita, e a parte esquerda da minha distribuição normal padronizada, vezes o valor de erro padrão. Então, posso equacionar deste formato. Então, a média populacional menos a média amostral é igual a o valor mais ou menos o valor do erro. Como eu tenho mais ou menos aqui, para resolver essa equação, tenho que essa diferença aqui, basta colocá-la em módulo. Então, eu posso ter, já que eu estou observando em módulo, então isso aqui vai dar sempre um valor positivo, ou seja, a resposta desse modo pode ser positiva ou pode ser negativa, então eu posso colocar a média populacional menos a amostral ou a média amostral menos a populacional vai ser igual ao meu valor de erro. Então eu tenho esta relação. Bem, para isolar o valor de Z da minha distribuição normal, basta pegar esse valor do módulo e subtrair pelo erro padrão. O que normalmente vem nos pacotes estatísticos é essa equação. Observe que é bem semelhante a esta equação aqui embaixo, né? Se eu pegar o meu valor de erro padrão e passar para o outro lado da equação aqui no divisor, único termo adicional é o meu termo menos D. No caso, aqui eu estou sem o módulo, observe, não tem um módulo, e adicionei esse termo aqui, menos D, onde nesse menos D é a hipótese da diferença. Então, eu tenho que o meu valor de Z calculado, observe que eu não coloquei mais alfa sobre 2, mas sim um valor Z calculado, é igual a minha média amostral menos a média populacional, no caso coloquei μ0, média populacional, ou um valor de referência que eu vou estar utilizando para a média da minha população, menos a hipótese da diferença, isso tudo dividido pelo o erro padrão da média.
Como eu posso simplificar isso aqui? Isso porque, na grande maioria das vezes, essa hipótese da diferença, ou seja, a diferença entre o valor médio e o valor de referência, normalmente essa diferença, essa hipótese é igual a zero, então, tendo menos zero, eu posso retirar isso da minha equação. Então, eu tenho uma equação um pouco mais limpa, mas é interessante lembrar, pois alguns pacotes estatísticos, quando você vai fazer o cálculo, ele te pede a hipótese da diferença. Então, basta adicionar que essa hipótese, na grande maioria das vezes, essa hipótese é igual a zero. Então, eu tenho esta equação. Lembrando, então, que eu tenho o meu valor de z calculado. Esse z eu vou comparar com a distribuição normal padronizada. Isso que eu fiz a suposição com a distribuição normal, que vai ser igual ao meu valor da média amostral menos um valor médio de referência, ou seja, o meu valor de referência dividido pelo erro padrão, que é o meu desvio padrão dividido pela raiz da quantidade de ensaios que eu utilizei para calcular a minha média. Uma outra forma que nós podemos fazer aqui é colocar essa diferença entre módulos. Então, por quê? Já que a distribuição normal ela é simétrica em torno da média, e aqui esse valor está padronizado, observe que ele está padronizado, porque eu tenho um valor estou subtraindo ele por um valor de referência dividido por alguma medida de dispersão. Então, esse valor está padronizado. Então, essa distribuição é simétrica, né? É a normal padronizada, vou comparar com a normal padronizada, que é simétrica em torno do zero. Ora, esse mesmo cálculo, essa mesma ideia, eu posso utilizar também para a distribuição t, já que ela é uma distribuição normal, só que aqui vai depender o t calculado aqui, eu vou comparar com a distribuição t, que vai depender do número de ensaios que eu fiz, ou seja, vai depender do número de graus de liberdade. Então, basicamente, a equação é essa. Eu vou padronizar o meu resultado, subtraindo pelo valor de referência e dividindo pela a medida de dispersão que eu tenho. E com isso eu vou comparar com uma distribuição ou a normal padronizada ou a distribuição T de student. Então vejam só, a comparação da média amostral, estou colocando a média amostral porque é o mais comum utilizado em ciência, com um valor de referência, μ0. Então, esse aqui é o valor que eu quero comparar. Então, vamos supor que inicialmente o modelo normal é adequado para o conjunto de dados. Então, podemos ter três diferentes hipóteses, ou seja, comparações no meu conjunto. E cada uma delas vai depender da pergunta que eu estou respondendo. E essa pergunta está relacionada à hipótese alternativa. Então, observe, eu posso ter um teste bicaudal. Então, nesse bicaudal, a hipótese nula é que a média populacional dos valores de x, ou seja, das médias de x, é igual ao valor de referência. Ou, a hipótese alternativa, eu tenho que elas são diferentes. Então, esse caso é ser igual ou diferente. Esse diferente indica que ela pode ser superior, ou seja, pode ser maior ou pode ser menor. Por isso que o teste é bicaudal. Eu só quero saber se a média das minhas amostras, ou seja, a média populacional dessas amostras é igual ao valor de referência ou é diferente. Então, eu tenho um teste bicaudal. Lembrando que no teste bicaudal, em todos os testes, eu vou ter que colocar nele um nível de significância. Então, tenho que lembrar que a área desse nível de significância tem que ficar à direita e à esquerda. Então, tenho que dividir essa área do nível de significância à direita e à esquerda da minha distribuição. O teste pode ser unicaudal, ou também chamado de unilateral. Então, eu posso ter um valor menor. Então, observe que a hipótese nula não altera. Então, a hipótese nula que a média dos meus valores é igual ao μ0, ao valor de referência. E a hipótese alternativa, eu tenho que minha média é menor do que o valor de referência. Então, nesse caso, toda a minha área do alfa vai estar à esquerda da distribuição. Okay? Todo o valor de alfa vai estar à esquerda da minha distribuição. Então, é o teste unicaudal. Ou eu posso ter também o teste unicaudal à direita, onde na hipótese alternativa eu coloco que a média de x é maior do que o meu valor de referência. Então, nesse caso, o meu valor de alfa, a minha área vai estar toda à direita da distribuição.
Então, nós temos que a distribuição normal padronizada, já que eu estou supondo que o modelo normal ele é adequado para esse conjunto de dados. Então, minha variável x média ele se distribui normalmente com média μx média e variância sigma 2 sobre n. E padronizando esta variável x, já que ela se distribui normalmente, eu vou ter ela um valor normal padronizado, que a equação é semelhante daquela que eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu comparo com a distribuição normal padronizada. Para fazer essa comparação, eu preciso ter o valor da variância do meu conjunto de dados, ou desvio padrão do meu conjunto de dados, ou seja, uma estimativa da variância populacional daquele conjunto de dados. Ou, como nós vimos também, se eu tiver uma amostra maior do que 30, eu posso supor que os dados eles tendem a uma normal e utilizar a normal para esse cálculo. Bem, se eu tiver uma amostra menor, então eu tenho que a minha média de x se distribui conforme uma distribuição t de student com ni grau de liberdade, onde ni é igual ao número de ensaios que eu estou utilizando menos 1. Então, observe que agora não é o z calculado, é o valor de t calculado, que eu vou comparar com a distribuição t de student e o número de grau de liberdade n menos 1. E a equação é bem semelhante, a não ser pela aqui eu utilizo o valor de desvio padrão populacional e aqui o desvio padrão amostral. Então, nesse caso aqui, eu comparo com a distribuição normal padronizada. Nesse outro caso aqui, eu comparo com a distribuição t de student. Vai depender se eu tenho, se o problema fornece ou se eu consigo uma boa estimativa da variância dos meus conjuntos de dados ou se a minha amostra é grande o suficiente para que o desvio padrão amostral seja uma excelente estimativa do desvio padrão populacional. Então, vejam só, no teste bicaudal ou bilateral, eu estou usando aqui a distribuição normal padronizada, mas serve o mesmo para a distribuição t. Então, o meu valor de alfa, como o teste é bicaudal, eu vou dividir a metade da área de alfa à direita e a metade à esquerda da minha distribuição padronizada. Então, aqui eu vou ter à direita o valor de z alfa sobre 2, e à esquerda o valor de menos z alfa sobre 2. Essas regiões em vermelho são as regiões críticas, onde se o meu valor de z calculado cair nessa região crítica, eu rejeito H0. Se cair entre esses valores de menos z alfa sobre 2 e mais z alfa sobre 2, eu não rejeito H0, ou seja, não há evidência estatisticamente significativa para rejeitar a hipótese nula. Então, no teste bicaudal, tem que ficar atento com isso, O valor pode cair à direita ou à esquerda do meu valor z alfa sobre 2. Outro ponto de interesse é, a depender, se eu utilizar uma planilha eletrônica, normalmente a planilha eletrônica calcula o valor da distribuição normal padronizada vindo de menos infinito até mais infinito. Então, se eu tiver um nível de significância, por exemplo, de 5%, se eu determinar o valor de 2,5%, eu vou ter 2,5% à esquerda, 2,5% à direita. Então, se eu olhar o valor de 2,5%, eu vou ter o valor de menos z alfa sobre 2. Ok? Isso porque eu estou pegando de menos infinito e estou olhando o valor de z até o meu valor de alfa de 2,5%, que vai ser igual o valor negativo de z alfa sobre 2. Se eu quiser o valor z alfa sobre 2, então se a soma dessas partes em vermelho é 5%, essa outra aqui é meu nível de confiança, que é 95%. Então, como a planilha eletrônica vai calculando de menos infinito até o ponto que eu quero, então, até este ponto aqui, a planilha vai calcular todos os 95% do meu nível de confiança, mais essa parte z alfa sobre 2, que vai dar 97,5%. Aí sim eu vou ter o valor de z alfa sobre 2. Então, só ficar atento com isso. Já se eu utilizar uma tabela, normalmente a tabela só me dá a área da parte positiva da distribuição. Então, se eu tiver uma tabela e a tabela ela me der o valor do zero até o ponto que eu quero aqui,
Então, aqui como tem 95, a área igual a 95%, eu tenho que olhar a metade dessa área, que vai dar 47,5%. Então, tem que olhar na tabela uma área igual a 47,5%. Ou pode ocorrer também da tabela dar o valor de menos infinito até o ponto. Se der isso, você olha a área de 2,5%. Então, o interessante é entender como que funciona esses valores de Z, para que, a depender do que você tiver em mãos, se é uma planilha eletrônica ou uma tabela, você entender quais as formas de você trabalhar. Então, por que quais as formas? Porque eu posso querer o valor de menos Z alfa sobre 2, o valor de Z alfa sobre 2, eu posso pegar e calcular o valor, né, de menos Z alfa sobre 2 e multiplicar por menos 1, que eu vou ter esse valor aqui, né, já que é o mesmo valor, só vai mudar o sinal. Então, se eu utilizo a planilha eletrônica e pego o valor de 2,5%, isso vai ser igual a menos, né, o valor de 97,5%. Se eu utilizar o teste unicaudal, então vamos colocar no mesmo exemplo, se eu quero 95% de confiança, ou seja, 5% de significância, aqui então eu vou olhar a um nível de alfa igual a 5%. Então, vou pegar a esquerda e vou vir até 5% e vou ter obter um valor negativo. Se for a direita, como a minha região crítica corresponde a 5%, o restante aqui vai corresponder a 95%. Então, quando eu for determinar esse valor, eu posso pegar o valor de 95%. Mesmo tendo um alfa, né, eu quero um alfa de 5%, na hora de calcular, na planilha eletrônica, eu observo um alfa de 95%. Aí eu vou ter exatamente esse valor de Z. Ou se não, eu pego o valor de 5% e vou encontrar o valor negativo. Basta multiplicar esse valor por menos 1. Vou pegar o módulo desse 5%. Tudo bem? Então é interessante notar isso, essas dicas para, se eu tenho uma planilha eletrônica, estou calculando um alfa para 5%, opa, encontrei um valor negativo. Então, por quê? Porque ele está calculando de menos infinito até o ponto, né, me deu o valor de Z negativo, porque está calculando de menos infinito até o ponto que eu estou olhando para uma área correspondente a 5%. Se eu estou querendo essa área à direita, basta pegar um módulo desse valor. Então vamos para um exemplo. Então o teste T para uma amostra. Vamos pegar o exemplo da determinação de etanol anido combustível, então EAC, etanol anido combustível em gasolina. Então o teor máximo de etanol anido combustível misturado na gasolina é de 27% volume. Esse aqui é o máximo aceitável. Então, para avaliar a gasolina vendida por um posto suspeito, o químico analisou 7 amostras obtendo os resultados. Então, os resultados foram isso aqui: 22,2% volume-volume, 30,11% porcentagem volume-volume, 29,88%, 27,99%, 29,56%, 28,44% e 26,85% volume-volume. A partir desses resultados, avalie se a gasolina vendida por este posto está em conformidade com o teor máximo de etanol anido combustível misturado à gasolina ao nível de confiança de 99%. Ou seja, se esse nível de confiança é 99%, eu tenho que o nível de significância é 1%. Bem, como eu estou querendo ver, né, se o teor de etanol nessa gasolina está em conformidade, e aqui o máximo aceitável é 27%, então eu vou ver se essa média é superior ou não a 27%. Então observe que o meu teste é unicaudal. O que vai direcionar meu teste é a minha hipótese alternativa. Eu quero ver se o valor, se a média populacional dessas médias é superior ao meu valor de referência, cujo valor de referência é 27%. Então, minha hipótese nula é uma hipótese de igualdade. Então, a média de x é igual ao meu valor de referência. No caso, x aqui é a média das médias populacionais. Então, eu tenho um teste unicaudal à direita, ok? Ou um teste chamado também de unilateral. Então, eu vou calcular o valor de z da minha estatística. Se esse valor de z estiver na região crítica, eu rejeito a hipótese nula. Se ele não estiver na região crítica, não há evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, fazendo esses cálculos, então,
colocando aqui, né, uma média de x igual a 27 ao valor de referência e a hipótese alternativa, que é o que eu vou testar, que a minha média de x é maior. Então, daqueles 7 valores, eu tenho uma média de 28,72% no volume. Então, o que eu quero saber se, para o conjunto de dados que eu tenho, 28,72 é estatisticamente maior do que 27. A variância calculada é de 1,39% volume ao quadrado. E o erro padrão, que é a variância dividido pelo o número de ensaios. Né? Eu tiro a raiz desse valor da variância dividido pelo número de ensaios, deu um valor de 0,446. E eu tenho 7 ensaios, meu alfa é igual a 0,01 e meu mi0, o valor de referência, é igual a 27. Então, esse valor ter calculado, eu tenho a média de x, a média que é 28,72, menos o meu valor de referência, que é 27, dividido pelo erro padrão. Lembrando que eu posso colocar dessa forma, pelo erro padrão, ou pegar aqui a raiz dos dois termos ao quadrado, então fica a raiz da variância dividido por n. E isso vai se distribuir conforme a distribuição t de student com ni igual a 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade porque eu tenho 7 ensaios. Calculando, encontrei um valor de t calculado igual a 3,85. Então, esse foi o meu valor de t calculado. E olhando na distribuição t de student com 6 graus de liberdade, eu tenho que o meu t tabelado unicaudal equivale a 3,14. Então, observe que 3,85 é superior a 3,14. Ou seja, como o meu valor calculado é maior do que o meu valor tabelado, então esse valor calculado encontra-se na região crítica, ou seja, a região de rejeição da hipótese nula. E a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extremo ao valor de 3,85 é igual a 0,0042, ou seja, 0,42%. Então vejam só, aqui o meu valor calculado, 3,85, ele está à direita, ou seja, ele é maior do que o meu valor de referência, meu valor tabelado de 3,71, então ele está na região crítica, região de rejeição da hipótese nula. Novamente, a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo ao valor 3,85 é de 0,42%. Como nós adotamos um nível de significância de 1%, então rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências estatisticamente significativas para rejeitarmos a hipótese nula e admitimos que a média desses valores para esse posto, né, a média de etanol anidro combustível na gasolina vendida por este posto está acima de 27%. E a probabilidade de estarmos errados é de 0,42%. Então vamos resolver este problema na planilha eletrônica do Google. Então está aqui o problema, então os valores de x, no caso os valores de x são os valores medidos, os valores de 28,20, 30,11, então todos os valores eu vou chamá-los de x. Então está aqui os 7 valores, vou colocá-los todos com duas casas. Voltar aqui, então, todos estão com duas casas, 28,20, 30,11. Bem, então aqui o número de valores. Então, vou colocar aqui a quantidade de valores. Então, vou colocar igual a cont.número. Então, continue e seleciono a região. Eu quero esta região. Fecho parênteses. Então, são 7 valores. A média, então, igual a média, então já vem aqui, ó, média, seleciono e venho cá e seleciono meus valores, né? B12 a B18, então tem um valor médio. A variância, igual, então vou utilizar a variância amostral, né? var.s, e aqui seleciono novamente os valores. E agora o desvio padrão, então igual a desvipad amostral, então vou pegar a função desvipad, desvio padrão amostral, então desvipad amostral, desvipada, então vou utilizar esta função e selecionar
a região. Fecho e tenho os valores. Vamos reduzir aqui a quantidade, vamos deixar aqui 3, vamos reduzir aqui o desvio padrão. O erro padrão é igual ao desvio padrão dividido pela a raiz quadrada, então utilizo raiz da quantidade de ensaios. Então, aqui eu tenho meu valor de erro padrão. Vamos reduzir aqui. Então, 0,0446% volume. O alfa que nós estamos utilizando é 0,01. Então, meu valor de alfa, porque eu estou utilizando 99% de confiança. E o meu valor de referência, 27. Então, vamos adicionar aqui 27,0. Agora, o valor de T calculado. Então, o valor de T calculado, como nós vimos, eu vou pegar o valor da média Mi, menos o meu valor de referência e vou dividir pelo meu erro padrão. Então, aqui está o valor, 3,85. Vamos deixar aqui com 4 algarismos significativos, 3,852. Bem, agora o valor de T tabelado. Como nós vimos, nas distribuições normais, o valor vem de menos infinito até o ponto que eu quero da distribuição. Okay? Então, vai vir de menos infinito até aquele ponto. Então, se eu estou querendo 1%, já que o meu teste é unicaudal, eu posso calcular até 1% ou calcular até 99%. Posso utilizar uma ou outra. Então, vamos utilizar elas aqui. Vamos utilizar as duas. Vamos ver como que se utiliza as duas. Então, eu vou utilizar a função inv.t. Então, já está aqui, ó, a inversa da distribuição t. E aqui vou colocar o meu valor de alfa. O valor de alfa estou usando para 1%, então vou obter um valor negativo, ponto e vírgula, e agora o número de graus de liberdade. Então, o número de graus de liberdade vai ser n menos 1. Então, fecho parênteses e obtive o valor aqui, menos 3,14. Né? Por que menos 3,14? Isso porque eu estou calculando 1%. Se eu quiser esse valor positivo, basta utilizar o mesmo, mas só que utilizar o valor 1 menos alfa, ou 99%. Então, se eu utilizar a mesma coisa, inv.t, ou seja, a mesma função, e aqui colocar 1 menos o valor de alfa, aí sim eu vou estar utilizando os 99%. E aqui, n menos 1. Aqui sim eu vou ter o valor positivo. Então, não é complicado entender como que a planilha eletrônica funciona. Ela é bem simples, ela pega o valor de menos infinito até o valor mais infinito. Então, se eu quero 1%, ou seja, eu vou determinar o valor de t negativo. E se eu quero, se eu quero o valor positivo, basta pegar 99%, ou 1 menos o valor de alfa. Então, está aqui, eu posso usar qualquer um dos dois. E aqui o p-valor. O p-valor vai me dar a probabilidade de eu encontrar, a partir dessa distribuição t de estudo com 6 graus de liberdade, encontrar um valor igual ou mais extremo ao que eu calculei. Né? Então, meu valor t calculado foi 3,852. Então, posso adotar esse valor, né, como o módulo dele, que é 3,14, como 3,852 é maior do que 3,14, então eu rejeito a hipótese nula. Mas, para calcular, né, determinar qual é essa probabilidade, então vejam só, quando eu vou determinar este valor, mesma coisa, ele vai me dar do menos infinito até aquele ponto. Então, como eu quero somente a área à direita, eu vou fazer 1 menos essa área que vem do menos infinito até o ponto que eu quero. Então, vou fazer igual a 1 menos, ou seja, pego a área completa, como ele vai me dando a área de menos infinito até o ponto da minha distribuição t, então vai ficar 1 menos t dist, já está aqui, ó, distribuição t dist, e aqui eu coloco o meu valor de t calculado, que é 3,852, ponto e vírgula, vou colocar o número de graus de liberdade, que é esse valor, menos 1, e o valor verdadeiro ou falso, então no caso aqui, verdadeiro para essa distribuição. Então, eu vou ter uma probabilidade bem baixa, 0,0
0,0042 ou 0,42%. Então, a probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo do que esse, 3,852, é de 0,42%. Então, está aqui como que é feito na planilha eletrônica. Lembrando que para a planilha eletrônica, se tiver dúvida, por exemplo, nessa distribuição, né, T, para calcular, então igual a T ponto dist, basta apertar aqui nessa interrogação, então ele dá aqui como que é utilizada essa função. Então eu coloco o valor de t calculado, número de grau de liberdade e essa parte acumulativa, né? Então a verdadeira retornará a função de distribuição cumulativa, se falso retornará a função de densidade e probabilidade. Então no nosso caso utilizamos a acumulativa. Agora vejamos um outro exemplo onde eu tenho o valor de variância do meu problema. Então agora um teste Z para uma amostra. Então vamos pegar um exemplo de determinação do ácido acético em vinagre. Então imaginemos um problema experimental em determinar a concentração de ácido acético numa amostra de vinagre. Então o procedimento tradicional para resolvê-lo é fazer uma titulação ácido básico. Então a primeira etapa, preparar a solução do padrão primário, que normalmente é o biftalato de potássio, depois usá-la para padronizar a solução de hidróxido de sódio. Então utilizo o padrão primário para padronizar esse padrão secundário, que é o hidróxido de sódio, ou seja, titulo ele com o biftalato de potássio. No caso, eu utilizo esse padrão para titular o biftalato de potássio e depois realizar a titulação propriamente dita do ácido acético, titulando com o hidróxido de sódio. Então, o químico titulou 6 amostras autênticas, então já tenho aqui, são 6 amostras, e obteve os valores 3,79% volume de ácido acético, 3,81%, 4,07%, 3,88%, 3,80%, 3,92% de ácido acético. Sabendo que este experimento, e este lote de vinagre, o desvio padrão é de 0,12%, então no problema foi fornecido um valor de desvio padrão, 0,12%. Então vou utilizar esse valor de desvio padrão. Verifique se o vinagre avaliado contém teor de ácido acético mínimo exigido pela legislação, que é de 4%. E adote um alfa igual a 5%. Então, nesse caso, eu tenho o meu valor de referência e tenho o meu valor de variância. Então, a variância é o valor de 0,12 ao quadrado, que vai dar 0,0144. Então, já tenho a variância do meu conjunto de dados. E nas minhas hipóteses, então sempre o problema será guiado pela hipótese alternativa. Então, a hipótese nula, que é a média populacional das médias de x, é igual a 4%, igual ao meu valor de referência, e a hipótese alternativa é que ela é menor. Então, o teor de ácido acético no vinagre é menor do que 4%. Então, também um teste unicaudal. Então, o erro padrão, né? Então, a média dos 6 valores, 3,88. Basicamente, eu quero saber se 3,88 é igual a 4%. Então, o erro padrão, que é igual a raiz quadrada da variância dividido pelo número de ensaios, que é 6, então deu um valor de 0,049% volume. O alfa, 5%, o mi0, 4,00% em volume, e agora o valor de z calculado deu menos 2,48. Ou seja, agora estou utilizando a estatística z, isso porque eu já tenho o meu valor de variância do meu conjunto de dados. Então, a média amostral 3,88 menos o valor de referência, que é 4,0, dividido pela raiz quadrada da variância sobre o número de ensaios. Então, como o valor da média amostral é menor que o valor de referência, eu vou obter um valor z menor, menos 2,48. Eu quero saber se esse valor 2,48 vai ser menor do que o meu valor tabelado. Então, utilizando a tabela normal padronizada, então coloquei aqui o z tabelado unicaudal, eu vou obter para um alfa de 5%, ou seja, para uma área de 5%, eu vou obter um valor de z igual a menos 1,64.
Então, nesse caso, como menos 2,48 é menor do que menos, né, 1,64, então eu rejeito a hipótese nula. Ou seja, também eu posso trabalhar, como é comum trabalhar, com o módulo dos dois valores. Então, aqui, calculando, eu calculo o módulo, que vai dar 2,48, e aqui o valor de Z, 1,64. Isso porque, se você estiver fazendo algum concurso ou não tiver à mão na hora uma planilha eletrônica e tiver apenas uma tabela e tiver que utilizar aquela tabela, quando você for olhar esse valor de alfa na tabela, já que é um teste unilateral, então, você vai procurar o valor de alfa para, no caso, normalmente as tabelas só dá 50% da distribuição, ok? Só vai dar 50% da distribuição, então você vai procurar o valor de alfa igual a 45%, ok? Então, você procura o alfa igual a 45%, ou 0,45 na tabela, você vai encontrar o valor de positivo 1,64. Então, esse valor positivo 1,64, já que nós sabemos, nós estamos avaliando um valor menor, ok? O teste está sendo guiado para um valor menor. Lembrar que quando for comparar, utilizar menos 1,64 ou já utiliza aqui o módulo, já que você está utilizando tabela e ele sempre vai te retornar um valor positivo, utiliza aqui o módulo desse valor que vai dar 2,48. Então, você vai comparar o positivo 2,48 com o positivo 1,64. E como 2,48 é maior, então estaremos na região crítica. Então, vejam só. Então, o valor calculado, menos 2,48, está na região crítica. Então, há evidência estatisticamente suficiente para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 1%, ou nível de confiança de 99%. E a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extremo, menos 2,48, ou mais extremo do que esse, a probabilidade de encontrar é essa daqui, é de 0,65%. Então, rejeitamos a hipótese nula. Vamos ver como que podemos resolver esse problema na planilha eletrônica. Então, vamos resolver esse problema aqui na planilha eletrônica. Coloquei aqui o problema. Os valores medidos, os 6 valores medidos, vamos colocar aqui em valores de x. Então, 3,79, 3,81, 4,07, 3,88, 3,80 e 3,92. Então, só vou aumentar aqui, 3,80. E aqui vamos calcular. Então, novamente, o número de ensaios, então vou colocar igual a conte num. Então, vou usar contar números e aqui seleciono os valores, fecho parênteses. Então, eu tenho 6 ensaios. A média igual média. Já seleciono aqui e seleciono os valores. Então, a média calculada 3,88. O desvio padrão foi dado. Então, não vou calcular, é 0,12. Então, o desvio padrão do problema foi dado. Aqui, ó, o desvio padrão é 0,12% volume. Então, o desvio padrão, vou utilizar o valor já indicado no problema. Então, por isso, até que eu vou calcular a estatística Z. O erro padrão, que vai ser igual ao desvio padrão dividido pela a raiz do número de ensaios. Então, aqui eu tenho o meu valor de erro padrão. O alfa que nós estamos trabalhando, que é 0,05, esse aqui é o nosso valor de alfa. O μ0, que é 4,00, e agora o z calculado. Então, nosso valor de z calculado vai ser o meu valor médio menos o meu valor de referência, μ0, dividido pelo erro padrão, que é a minha medida de dispersão. Então, está aqui o valor de menos 2,484. E agora, o valor de z tabelado. Então, para o valor de z tabelado, vou utilizar igual a função inv.normal padronizada, inv.normp, está aqui. E aqui colocar o valor que eu quero. O valor de alfa é de 5%. Então, quando eu colocar o valor de 5%, observe, me gerou o valor negativo. Se eu quiser ver quanto que fica esse valor, para o nível de confiança, então seria 95%, ou seja, o mais z, então isso seria igual, vou chamar a mesma função, igual inv.normp
normal padronizada e aqui colocar 1 menos o valor de alfa. E aqui só reduzir aqui para 3 significativo, ok? Então aqui, já que eu estou fazendo um teste unilateral, então eu pego o valor aqui de menos Z alfa, ok? Esse que é o valor de menos Z alfa. Se eu estiver utilizando uma tabela, eu vou procurar aqui para 45%. Normalmente as tabelas te dão um valor para somente a parte positiva, ou seja, a metade positiva da distribuição normal padronizada. Então observe, como o valor, se eu analisar em módulo apenas, o valor calculado 2,484 ele é superior ao valor 1,645, então eu rejeito a hipótese nula, a hipótese de que a minha média da população, ou seja, que a média da população para essa observação seja igual a 4,0. Bem, a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extremo do que esse que eu encontrei, de menos 2,484 para um teste unilateral, como o que foi colocado aqui, já que estou fazendo um teste unilateral. Então, vou usar a função igual a dist normal padronizada. Então, está aqui, ó, dist normal padronizada, e aqui seleciono o valor obtido. Então, tem um valor aqui de 0,065. Então, a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo ao que eu observei, que é de menos 2,484, é de 0,65%. Então, ao nível de significância de 5%, podemos rejeitar a hipótese nula. E a chance de estarmos errados é de 0,65%. Então, por hoje é só.